Boa noite a todos. Amo o lugar em que a divina providência te situa. Distribui simpatia e bondade para com todos aqueles que te desfrutam a convivência. Aproveita a tua oportunidade de trabalho. Na Terra, chega sempre um instante no qual reconhecemos que mais queridos e mais situações mais valiosas estiveram sempre perto de nós. Emmanuel, do livro e a psicografia de Chico Xavier, do livro Regresso da Vida. Nosso estudo de hoje será Há muitas moradas na casa de meu pai, que o Henrique vai... o Henrique é a Dani. O Henrique está aqui só no suporte técnico. Então, convido todos a fechar os nossos olhos e agradecer, primeiramente, essa oportunidade de estarmos aqui com saúde e podermos transmitir a todos essa palavra que vai nos confortar, cada um na sua casa, em que em breve, nós pedimos que em breve podemos estar todos aqui presentes, podendo assistir todas essas palestras aqui, reunidos como sempre o fizemos. Por isso nós pedimos, Senhor, por todo o nosso país e por todo o nosso planeta, aliás, que nós fazemos sempre uma vibração toda noite e pedimos para o nosso planeta para que nós conseguimos passar por esse momento tão difícil e que dias melhores virão, com certeza. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todos os nossos ouvintes, do Facebook. Na noite de hoje, a nossa proposta... Como é que volta isso aqui mesmo? Há muitas moradas na casa de meu pai. Destinação da terra, causas das misérias humanas. Quando a gente fala sobre causas, das misérias humanas, os espíritos superiores vêm nos falar que falar sobre misérias é um termo muito pesado, Misérias para nós, no atual estágio que a gente se encontra, é falar de coisas tão ruins que nem podemos imaginar. Só que eles vêm falar para a gente que no patamar que a gente se encontra, essa palavra misérias é o que a gente consegue definir, é o que conseguimos enxergar, dentro daquilo que a gente vive. E analisando, as causas das aflições ali, essas misérias vêm e nos traz as aflições, aquilo que a gente pode dizer, ficou bom, hein? Não é? Aquilo que a gente pode dizer que é uma aflição do ser humano. O que é estar aflito? Toda a situação que a gente está vivendo agora é dizer que estamos aflitos. E por que isso? No estudo anterior da segunda-feira passada, o Henrique fez a palestra sobre fé, Então ele falou que tudo gira em torno da fé. Ele não, A espiritualidade superior veio e nos colocou isso. Se estamos aflitos,
aflitos por algo, é porque não conhecemos esse algo. E se não conhecemos esse algo, qual a nossa missão? Que também já foi dada aqui no estudo. Qual a nossa missão como espíritas? Saber então quais são essas causas, né? Quais são as causas que nos afligem. Porque se temos fé, sabemos que esse momento que estamos vivendo vai passar, né? E vai passar da melhor forma possível, ou seja, da forma como todos nós estivermos encarando, como todos nós vamos auxiliar os outros a passarem, porque a gente só aprende de verdade quando nós auxiliamos o nosso próximo. E o estudo de hoje vem dizer exatamente isso, né? A destinação da Terra. Então essa destinação vai de encontro com o que vamos aprender para chegar lá. Para começar, ele começa assim, ó, lá no item 6. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. É o momento que nós estamos vivendo. Se a gente for analisar que somos únicos, né? Únicos no universo, nós estamos falando que somos tristes. Porque quantas misérias, quantas enfermidades nós estamos vendo na nossa natureza, né? Esse vírus é só mais um. Conversávamos esse final de semana em casa sobre exatamente isso. Quantas mortes, quantos desencarnes temos por outras enfermidades, por outros vírus, por outras bactérias. Nós temos muitas. Mas a gente fez um clima tão grande de aflição que nós esquecemos de pensar que Deus está no leme, né? Deus sabe qual é a verdadeira causa de tudo isso que a gente está passando. Tem uma frasezinha que tá aí na internet, que vira e mexe eu vejo alguém postando, que fala assim: depois que tudo isso passar, é importante que a gente pense que não dá para voltar a ser o que éramos, porque exatamente o que éramos é que é o problema, né? Então qual era o problema? É tudo isso que nós estamos vivendo agora. O que a gente vê no ser humano como um todo acontecendo nesses, vamos falar, dentro desses 90 dias, que foi o primeiro caso lá de coronavírus? Nós vimos que aumentou a quantidade de pessoas que ajudam, né, a outra, pelo menos mostrando isso na televisão. A gente viu países que não se falavam, né? Seus governantes não se falavam, e agora estão trocando ideia de como resolver o problema do coronavírus. A gente viu também e está vendo dentro dos nossos ambientes domésticos pais que não viam seus filhos porque iam trabalhar, voltavam, voltavam, e os filhos, cada um com as suas atividades, cada um, tanto pai quanto filho, e os pais não viam os filhos. Quantos pais, agora eu estou falando da presença masculina, não viram suas crianças com 5, 6 anos aprendendo o alfabeto? Pais, né? Por que eu falo pais? Porque normalmente a mulher, ela tem esse papel, né? Ela quer saber se está aprendendo a ler,
se está aprendendo a contar, se está aprendendo a interpretar texto. A mulher, a maioria, não estou excluindo homens, mas a maioria é assim, né? Os pais chegam em casa cansados, pais, homens, né? Chegam em casa cansados. E aí vem uma enfermidade como esta e nos propõe a ficar em casa. O que a nossa parte egoísta diz? Não quero, não consigo, não dá, né? A nossa parte egoísta diz isso. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, saiu várias piadas em relação a, gente, estou em casa e não é de ver que o meu marido é bom de conversa, né? Depois de quantos anos casado, é bom de conversar. É muito gratificante ter a presença de todos em casa em um único momento no dia, quanto mais 15 dias. Então a gente vê que essas enfermidades são enfermidades que estão sendo colocadas para fora, porque elas estavam em nós, elas estão em nós, né? E a gente está achando que é normal ser como éramos, ser egoístas ao ponto de vermos hoje governantes de estados no nosso país estarem fazendo algo de bom e ter comentários embaixo falando que esses governantes estão fazendo para ganhar voto, né? Colocando N carinhas lá, carinha raivosa, carinha triste. E aí a gente pensa, quem vai responder por isso? É o governante ou sou eu? O governante está fazendo, realmente. Ele está fazendo para ganhar voto. Quem sou eu para julgar? Quantos atos, né, eu faço ou cometo equivocado para ganhar algo no futuro? Mas quem diz respeito a isso sou eu. Eu é que vou ser julgado por Deus, né? Se o governante está fazendo algo de bom, que bom, mesmo que seja para ganhar voto, que bom. Mas nós estamos ainda tão pequenos, com a mentalidade tão preocupada ainda com a situação do invencionismo, né? Que é inventar que existe uma doença, inventar que existe um sintoma. Nós estamos tão arraigados isso na nossa cabeça que, independente do que a mídia fizer ou mostrar, nós vamos estar ainda pensando assim. Então, o momento agora é um momento para analisarmos. É um momento para a gente enxergar o que eu estou fazendo na minha casa de bom ao próximo. Ou o próximo mais próximo de mim, né? Porque se eu não posso sair para fazer algo por alguém que eu não conheço, eu posso fazer algo por alguém que eu conheço e que vive comigo, que está comigo, né? Hoje eu fui fazer uma entrega lá onde estão dando banho, né? Pedindo para tomar banho os andarilhos da cidade. E quando eu entrei, a gente vê tantas pessoas imbuídas do bem, né? Tantas pessoas querendo que aqueles andarilhos permaneçam agora limpos, que a gente pensa, que bom, né? Que bom que isso deu uma chacoalhada na gente e aquelas pessoas estão ali correndo riscos, né? De todo tipo, porque todos aqueles andarilhos não está escrito na testa dele que ele é bom, né? Que ele só está na rua por estar. Não está. Mas a maioria das pessoas que estavam lá eram mulheres. A maioria. Tinha homens e tinha
né, fardados lá. Só que o que eu pude perceber foi que nem sempre aquele que está sendo ajudado é grato, né? É grato pela ajuda. E nem sempre aquele que está ajudando, no caso o poder público está ajudando, vai ser colocado como o cara, né? Porque a gente vê nessas ações do governo municipal, estou falando da nossa cidade, mas quantos de vocês, né, que tem o Brasil ou o mundo que nos assiste, quantos governantes estão fazendo a mesma coisa? E quantas mensagens a gente observa de gratidão? Quantas mensagens a gente observa para impulsionar isso, para que seja bom continuar, né? Eu acompanho algumas daqui da nossa cidade e fico pensando nas posições, porque se o governo não fizer, tá ruim, né? E se ele fizer, tá ruim também, porque as colocações são sempre pejorativas, sempre para denegrir algo de bom que um líder está fazendo. E a gente pode querer ou não, esse líder que está lá na frente foi colocado lá pela maioria, né? E se ele está lá e foi pela maioria, ele é de todos nós, independente se eu pus ele ou não, se eu gosto ou não. E sem pensar que podemos magoar, nós simplesmente digitamos, porque eu não estou na frente, né? Eu não estou na frente dessa pessoa que está fazendo, ou que está tendo essas ações. E aí, voltamos no texto. Ele fala assim: provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Por que ele está colocando ali que é o acanhado ponto de vista? Porque na parte anterior ele fala lá assim, ó, daí concluem, né? Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade. Muitas pessoas que se compadecem de ver tantas maldades, né? Essas pessoas fazem um juízo do ponto de vista em que se colocam os que emitem. Então, o que eles fazem? Eles estão vendo do ponto de vista deles, né? Nosso, quando nós olhamos a nossa cidade e vemos tanta pobreza. Quando a gente olha o nosso país e vê tanta pobreza, tanta maldade, né? Antes de estourar essa questão do corona, eu assistia um noticiário e falava a todo momento sobre as questões de assaltos, homicídios, a todo momento, né? Tem até um programa que eu tive que proibir lá à tarde, porque a minha filha assiste o tempo inteiro, e eu tive que proibir, porque só falava disso, né? Homicídio, matou esse, matou aquele. E nós, como mais velhos, um pouco mais experientes, nós não podemos permitir que as nossas crianças só vejam isso. Não podemos deixá-las sem saber que isso acontece. Isso eu concordo plenamente. Mas deixá-las ver somente isso, estamos dizendo a elas que o que passa lá na televisão, independente do canal, é algo ruim. E não é, né? A minha filha fez uma tarefa agora essa semana que falava, era uma entrevista, e ela perguntou para mim: mamãe, o que você gostava de assistir na televisão antes? E aí eu falei o nome do programa que eu gostava de assistir quando eu tinha a idade dela. E ela
olhou para mim e falou, mas esse programa não tem mais? Eu falei, não, não tem. Não existe mais esse programa. Tá, e agora? Você gosta de assistir o quê? Eu falei, então, eu gosto de assistir notícias, né? E aí ela deu uma olhada para mim. Certo, mãe. Eu vou chegar nessa fase? Vai, né? A gente vai. Só que aí a pergunta lá do livro era: qual é a diferença entre o que a sua mãe, né, que o entrevistado via antes e o entrevistado vê agora? E aí eu fiquei sem ação, né? O que eu ia falar para ela? Olhei e falei, então, né? Antes, a minha visão de criança era ver coisas engraçadas e que tinha música. E hoje? Mudou tanto assim? Né? A gente muda tanto de opinião tão rápido. E aí eu fiquei sem ação na hora. Não fiquei assim, fiquei sem resposta. Falei, olha, porque agora eu preciso dessas informações para o meu trabalho, né? Para conversar com as pessoas. E é bonito ver a análise dela de ver que ela também vai chegar. Ela também vai querer ver noticiários. E se ela está vendo hoje algo ruim a todo momento, qual é a parte boa para ela trocar depois? Não tem a parte boa, vai ficar só na parte ruim, né? Então nós precisamos pensar que tudo isso que nós estamos vendo é um ponto de vista. O ponto de vista nosso, da nossa terra, né? Do nosso universo. E aí, o capítulo há muitas moradas na casa de meu pai. Nós olhamos a terra, nós olhamos os seres humanos terrestres e esquecemos de analisar que Deus tem um propósito para o universo. E se nós, na terra, estamos passando por algo turbulento, existe um cara que está no leme, né? Jesus está no comando de tudo. Jesus nos faz entender que cada detalhe que acontece, ele não está pensando em mim apenas. Ele está pensando no todo, né? No crescimento da humanidade. Deu uma cortada, que bom. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes do universo. Então, se a gente for olhar, né, que estamos passando por uma determinada enfermidade moral, é isso que nós estamos passando agora, enfermidade moral que pode facilitar muito a nossa jornada daqui para frente, né? Por que vai facilitar a nossa jornada daqui para frente? Porque vamos começar a pensar em ajudar o próximo, em ser diferente com o outro, ser diferente com quem está à minha volta. Por isso a gente fala que somos uma única pessoa envolvida na Terra, que é envolvida no universo. Então, nós pensarmos somente no nosso mundo não vai mudar nada, né? Então, toda a nossa mudança vai partir de agora. Vai partir daquilo que eu quero que enxergue em mim. Quem é a Daniela a partir dessa enfermidade, dessa pandemia, desse período? Quem é ela? Né? O que ela fez? Ao invés de ficar chorando dentro de casa porque eu não posso sair, o que eu estou fazendo dentro de casa para ficar? O que eu estou fazendo para ser diferente aos olhos das pessoas que me conhecem dentro de casa, né? Só que se ficar dentro de casa não é tão simples, né? Aí
ele vem e continua. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos, ou seja, do universo. Somos nada. Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. Ou seja, estamos analisando um pedacinho, né? Um pedacinho daquilo que a gente vive. E analisando esse pedacinho daquilo que a gente vive, eu trouxe um vídeo para a gente pensar um pouco o que vemos, né? E o que queremos, de fato, ver. Ver com os olhos carnais. Que gostaríamos de ver. Não é tão simples assim, mas vale a pena ver. Peraí, pessoal. Meus ajudantes que tá aí. É aquele da mulher lá. Pessoal, tem nossos técnicos aqui, estão prontos para responder. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá? Estamos à disposição nesses períodos aí.
E aí? Que viagem, né, nós temos dentro de um universo? Qual seria a nossa vontade? Como seria a nossa espécie humana se ela tivesse a condição de visualizar cada globo que passou por ali, né? 10 bilhões de anos-luz. Quanto a natureza nos oferece para acharmos que somos únicos, para acharmos que só nós, seres humanos, hoje, 2020, estamos sofrendo, né? Sofrendo com algo que não vemos, sofremos com algo que não sabemos como vai ser. E aí a gente fala que o que nos dá a certeza de podermos ficar tranquilos? Essa certeza é a fé que temos de que Deus tem um propósito para tudo isso. E se já enxergamos um pouquinho desse propósito, que é estarmos mais próximos, nos preocuparmos mais com o outro, termos menos orgulho, né? Começar a lapidar as nossas enfermidades morais, nós vamos ver que, tanto internamente quanto externamente, temos muito ainda para aprender. Muito. Isso aí é o que a ciência conseguiu colocar para que vejamos o quão grande é o universo, o quão grande é Deus em sua criação, né? Tem uma passagem da Bíblia, não vou lembrar agora qual capítulo, mas que Jesus, né, deitado, descansando, chegou um centurião. E esse centurião disse a ele que o servo estava doente e que precisava ser curado, né? O servo dele. E Jesus, na mesma hora, nos dando uma lição de estou aqui para servir, né? Que a todo momento Jesus nos dá várias lições. E nessa, Jesus disse: estou aqui para servir, vamos, né? Jesus poderia dizer, com a autoridade que ele tem, aguarde um momento, né? Estou cansado, vou descansar e depois eu vou. Poderia dizer, vai, depois eu curo. Poderia, pela autoridade que ele tinha. Mas o que ele fez? Prontamente, diz no Evangelho, que ele levantou e disse, vou, né? O centurião, que naquela época era alguém, né, que tinha vários e vários servos, disse a ele que Jesus, eu que sou um senhor de vários servos, não preciso estar presente para que o serviço seja feito, para que o trabalho aconteça. Mande um dos seus operários, mande um dos seus servos, que o meu servo se curará. E Jesus, entendendo, né, tamanha devoção e tamanha fé daquele homem, disse a ele: vá e o seu servo estará curado. E aí a gente pensa, quanto de orgulho e egoísmo eu ainda tenho por achar que só no nosso país vai ter menos desencarnes coletivos. Só na minha cidade não vai ter desencarne por esse motivo que nos aflige, porque nós somos afligidos a todo momento por várias outras, né? Então a nossa parte egoísta nos diz isso.
que lá na minha família ninguém vai desencarnar com isso. Porque não é verdade. Não é verdade por quê? Porque todos nós estamos prontos para desencarnar, né? Uns vai ser por agora, outros vai ser mais para frente. Isso não vai ser um privilégio de quem vai desencarnar agora. Vai ter vários. E não vai ser agora. Se a gente for estudar, o pico, né, dessa enfermidade do corpo é agora, por esses dias, conforme a ciência. Mas analisando um pouco mais, a gente vai ver o quê? Vai ver pessoas afrouxando a rédea ao longo desses próximos dias, porque o governo liberou as reuniões. E aí a gente fala, não, mas aí as autoridades falaram pra gente que a gente pode sair de casa, pode fazer reunião, pode fazer aglomeração, pode ir nas festas. Vê o tanto que nós somos ainda pequenos, a gente observa muito pequeno. Tá certo? Acho que todo mundo precisa trabalhar. É uma lei do trabalho, né? Existe a lei do trabalho, lei divina. Precisamos sim trabalhar. E a partir de 15 dias do decreto, todos, né, com exceção de alguns, voltarão ao normal. Ou seja, todos voltarão a trabalhar, se nada mudar. Mas e aí? Por quanto tempo teremos que lavar as nossas mãos bem lavadas? Por quanto tempo teremos que usar álcool em gel, né? Por quanto tempo teremos que ter mensagens para que as pessoas se atentem quando estiverem gripadas? Por quanto tempo? A gente não sabe, né? E se não sabemos, várias e várias pessoas irão contrair o vírus. Várias e várias pessoas. E pode ser até que o nosso pico não seja agora, seja mais para frente. Então a gente não confia em Deus totalmente. A nossa fé ainda é meia fé, né? A gente ainda acredita que Deus vai fazer a parte dele. Mas a minha parte é difícil fazer. A minha parte é complicado porque eu trabalho com pessoas, né? Eu tenho que pegar na mão de pessoas a todo momento. Então, notem que a gente fala eu a todo momento. A todo momento estamos enxergando a nós. E essa lição vem mostrar para nós que não somos eu. Somos nós a todo momento. Somos cristãos que acreditam na liderança do Cristo na nossa terra. Nós acreditamos que Ele tem o poder de fazer-nos tranquilos quando queremos, porque nem sempre a gente quer, né? A gente está sempre jogando a responsabilidade no outro. A gente está sempre dizendo que eu perdi a estribeira porque o outro me agrediu verbalmente, fisicamente, psicologicamente, moralmente falando. Então nós, com o nosso equilíbrio sendo testado a todo momento, precisamos saber, vamos passar na prova ou não, né? Isso está sendo uma prova. Oi, vai vir aqui. Em cima disso que você falou aqui, a Eliane Inácio comentou aqui. Fala, Eliane. Por isso que temos que fazer a nossa parte e temos confiança que nada acontece por acaso. Isso. Essa confiança é acreditar piamente que por mais que a enfermidade nos aflija, né, ou ela se aproxime de nós por esse ou aquele motivo, pode ser meu pai, minha avó, meus filhos, eu mesma, como eu vou reagir
diante dessa adversidade, né? Então, fazer a nossa parte temos que ser previdentes. Lógico, óbvio que vamos ser previdentes, né? Deus não deu o ensino, o estudo ao médico para nada. E se Deus quisesse que nós sofrêssemos, Ele não teria dado como é que fala aquele negocinho que não deixa a gente sentir dor? Anestesia. Quase não sai o nome da anestesia. Ele não tinha dado anestesia, né? Os médicos não teriam estudado a anestesia, porque Deus não quer que a gente sinta dor física. Ele não quer. E também não quer que sintamos dor do espírito. Só que nós temos o instinto do teste, da prova. Queremos a todo momento testar, né? E brincávamos aí com essa situação, porque tem vários idosos na rua, vários e vários. E aí a gente vê situações de idosos que falam: olha, eu estou na rua porque meu sangue é O negativo e ele não pega nada, né? O que ele está fazendo para ele? O que ele está dizendo? Ele está dando uma desculpa para ele mesmo, né? Eu vou sair porque eu quero sair, né? Vários senhores, senhoras que não sei se é uma brincadeira ou se alguém gravou de verdade, xingando, brigando, falando que quer sair, precisa sair, né? Para fazer o quê? E conversávamos lá em casa que eu quase nunca participava do posto de assistência, né? Era muito raro eu ir no posto de assistência, por N motivos. E agora começou o posto de assistência, eu fui 2 domingos. Achei a coisa mais boa do mundo, né? O Guimarães me viu lá, até sobrou, né, Guimarães? E aí a gente vê que no domingo que não teve, fez uma falta. Eu só fui 2. Falei, uai, mas como assim? Fez falta, né? 2. Aí a gente conversando lá em casa, eu falei, gente, só porque eu não posso ir me fez falta. Só que eu sei que não é porque eu não posso ir. Eu sei que é algo que foi modificado em mim para que eu fosse. Se não, era indiferente, né? Ai, que bom, não tem. Que bom, não preciso ir. Só que eu acredito que algo foi quebrado em mim. Algo quebrado de bom, né? E que se transformou em algo bom. Porque a minha vontade é de chegar domingo logo. O próximo, não sei se vai ter, mas no outro de repente tem, né? E a gente ter essa união com pessoas que não são parentes nossos, são pessoas queridas, são irmãos nossos que vão buscar algo conosco. Só que quem ganha mais do que todos somos nós que vamos lá. Eu acho que por isso que faz falta essa vontade de fazer algo e ser tolhido nessa vontade, né? Somos assim, seres humanos contrários. Aí eu fui buscar um recurso lá em Vinha de Luz, né? Na mensagem aflição, para a gente entender um pouco sobre o que nos modifica, né? Aquilo que necessitamos está acontecendo. E aí, numa parte da lição, ele fala assim, ó: em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Então a gente pensa, em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, né? O que nós estamos passando? É algo tão agradável aos olhos de Deus que não temos a ideia do quanto estamos sendo modificados. Estamos sendo
forjados. Essa é a palavra. Por quê? Porque a pipoca, quando ela é um milho, ela precisa passar pelo fogo para ficar bonita e gostosa. E aí a gente pensa, qual é a parte que me cabe para isso, né? Para essa aflição sendo vista como ensinamento bendito, que eu vou me transformar depois disso. Isso está lá em Vinha de Luz, um livro de Chico Xavier, não sei o ano não, mas não é de 2020, né? E aí a gente pensa, já existia a aflição, dita de várias formas, mas tudo agora, com o advento da internet, foi colocado numa visão completamente diferente do que tínhamos anteriormente. Antes, né, lá na peste negra que teve, não tínhamos esse envolvimento que temos hoje. A gente não conseguia ter a dimensão da quantidade de pessoas que sofriam por uma moléstia. A gente não tinha essa dimensão. Hoje, meu filho me passou um link do globo terrestre. E podemos ver, assim, todos os dias, o globo, como está o coronavírus. E aí a gente pensa assim, olha só, fizeram um globo interativo, né, que você mexe ali, clica, sabe quantas desencarnes teve, quantas pessoas recuperadas teve, quantas hoje naquele país desencarnou por esse motivo. E se pegássemos esse mesmo globo terrestre e colocássemos ele a favor das benfeitorias no mundo, das coisas boas, não precisa dizer quem, é o que, né? O que foi feito hoje de bom? Eu vou registrar lá no Facebook. Um exemplo, nem sei onde é registrado, não é um globo, não é um link brasileiro. E aí a gente pensa, e se esse mesmo globo fosse colocado para crianças que estão nascendo? Será que ele dava a mesma ênfase das pessoas do que está dando agora? Por quê? Porque ainda não conseguimos ver o todo. Nós conseguimos ver o nosso mundo, aonde estamos. Se a gente pegasse Cristalina, nós temos N, não dá nem para contar, coisas boas que acontecem todos os dias. Mas isso não é registrado, não dá matéria, não dá audiência, né? As pessoas querem ver coisas ruins acontecendo. A gente liga a televisão para saber o quê? Hoje, nós estamos em casa. A gente liga a televisão para saber se aumentou a quantidade de mortos, né? A gente não liga a televisão para descobrir se já acharam a cura, se já estão anunciando algo de bom. A gente liga a televisão para saber, não, vamos ver aqui se no Brasil dobrou, como todo mundo está falando, vai dobrar a quantidade de casos. Vamos ligar a televisão para a gente ver isso. Quem vai ganhar amanhã? Se é o pior ou não? Não é? Então assim, não, isso é por conta da Luciene. Tem uns doidos, né? Então, seres humanos são diferentes, e nós, como seres humanos em aprendizagem, precisamos tentar entender, ou pelo menos não julgar, decisões, né? Decisões da própria vida. Eu não disse agora que os governantes estão fazendo algo de bom? Vários, né? Nem vou citar nomes, mas vários estão fazendo.
coisas boas na cidade, né? Os andarilhos aí que não tinha nem onde andar para lá e para cá, estão recebendo ajuda. E aí vem um desinformado e fala assim: ah, mas ele já tinha que fazer isso. Quantas prioridades os municípios, né, estados, país têm? Então tem que ir pelas prioridades. Até então era feito algo, mas não era feito algo que fosse mostrado. Isso eu estou falando da minha cidade, né? E da cidade de vocês? Se você for analisar, quantas coisas boas estão acontecendo por causa de um vírus que ninguém está vendo. Tem coisa ruim? Claro que tem, né? Claro que tem. Foi isso que nos aproximou. Foi isso que fez com que a gente falasse de alguns temas novos. Mas aí a gente continua. Tem mais um pedacinho aqui, ó. Lá no livro Atendimento Fraterno, nós vamos entender por que o nosso egoísmo fala mais alto, né? A psiconeuroimunologia identificou que possuímos na saliva uma enzima que protege o nosso organismo de infecções viróticas, a imunoglobina. Eu não sabia disso. Aí a gente fala lá no livro de Manuel Filomeno de Miranda, ele já escreveu isso, que na nossa saliva, né? Ele diz lá, ó, psiconeuroimunologia, estudou isso, já sabe que nós nos protegemos. Mas aí ele vem e fala: o egoísta é introspectivo, apaixonado, indiferente aos problemas alheios, produz toxinas que impedirão a fabricação da imunoglobina, deixando-o à mercê das doenças. Aí eu já disse a cura, né? Qual é a cura? É sairmos de nós, é ajudarmos o outro, é verificar ao meu redor quem precisa de ajuda, independente do tipo de ajuda. Tá? Aqui nós estamos falando de material, moral, espiritual, independente de qualquer uma. Nós estamos vendo aí um movimento de vários segmentos religiosos fazendo, né, suas orações, suas pregações pela internet. Que dia que nós pensamos, ao longo desses anos todos, estudando qualquer religião, que a Igreja Católica ia fazer uma missa pela internet? Né? Que dia? A gente pensa, não, tem a missa pela internet? Tem a missa lá da igreja, nem sei o nome, mas a igreja que tem um canal de televisão específico só para isso. Mas ela não faz a missa para os fiéis da internet, nem os telespectadores. Ela fazia a missa para quem estava sentado com ela lá. E isso era transmitido, porque, claro, Deus coloca gênios em todas as religiões, né? E um desses gênios falou: olha, vamos transmitir essa missa pela televisão. Vamos colocar ela para um número maior de pessoas vendo. E aí não é o que a gente está fazendo e que está vendo acontecer com pastores, né, com evangélicos, com católicos, com budistas e vai. Por quê? Porque o único meio de chegar na casa de algumas pessoas é através da internet, que todo mundo tem. Então, ser menos egoísta é a cura. E para terminar, no mesmo livro ele põe assim, ó: por isso, Jesus ofereceu como terapia fundamental o amor. Porque quando se ama, sai-se de si para poder tornar-se útil.
o indivíduo esquece seus próprios problemas para contribuir pela diminuição dos problemas alheios. Então, quando eu saio do meu mundo, do meu problema, e passo a enxergar o problema do outro, eu estou automaticamente transformando o orgulho e egoísmo em amor. Mas devemos pensar o seguinte: isso é um processo, isso é um trabalho interior que devemos fazer. Não é algo que acontece da noite para o dia, é um exercício, E a gente aumenta a nossa fé quando estamos exercitando a nossa fé. E ir atrás dos infortúnios ocultos, diminuindo, esses problemas alheios, estamos sim exercendo a nossa fé, acreditando que um Deus está à frente de tudo, E para terminar, eu quero colocar um vídeo para a gente pensar que no mundo tudo pode acontecer, mas somente vai acontecer com a minha permissão, Tudo que tem que acontecer para mim é minha permissão, única, exclusivamente falando. Viu só como a nossa parte egoísta precisa sair de nós? O que é aceitável quando se perde vidas, Não existe o aceitável. Uma vida é uma vida. E que Deus possa nos intuir em nossos sonhos, fazendo com que nós vamos aos aflitos, que Ele nos faça enxergar que esses aflitos podem ser ajudados por nós. Que Jesus nos abençoe. Amigos, nós vamos fazer a prece encerrando essa primeira parte dos nossos estudos. Logo na sequência, nós vamos interromper a transmissão. Vamos dar alguns segundinhos, alguns minutinhos aí para vocês prepararem a garrafinha com água, encontrarem um lugar bem tranquilo na casa de vocês, porque quando a gente voltar a transmitir, nós vamos para o momento do passe da transmissão dessa energia à distância, tá bom? Então a gente faz a prece encerrando esse primeiro momento, desconectamos, depois voltamos a transmitir e que todos já estejam com as garrafinhas de água para que essa água possa ser abençoada. Então elevemos o nosso pensamento a Deus e busquemos a presença do nosso Mestre amado Jesus, rogando ao Cristo que derrame luz sobre todo o planeta Terra, inundando os corações de fé, de esperança e confiança, porque com a graça de Deus, dias melhores virão na vida de todos nós, e a nossa humanidade
pela prova que enfrenta nesse momento, sairá mais fortalecida, sairá melhorada e com o coração mais aberto para o bem e para a fraternidade. Confiamos no Teu amor, Pai, e na Tua providência que nunca nos falta. Fica conosco a Tua paz hoje e sempre, e rogamos aos mensageiros do bem que fazem a Tua vontade, que quando retornarmos a transmitir, que eles possam estar a postos para levar aos nossos irmãos que estarão conectados conosco a saúde, o equilíbrio e a paz. Que assim seja. Dentro em breve nós voltaremos à transmissão.